Miau! Você tá aí rolando o feed com aquele olhar de gato entediado? O clássico semicerrado, entre o não tô nem aí e o será que essa pose é real ou só mais uma performance para engajamento? E começa a bater aquela dúvida existencial. Onde foi parar a essência? A Aurora aqui já te adianta. Foi embora junto com o último story ensaiado. Tá todo mundo querendo parecer interessante, espiritualizado, desconstruído, mas no fundo tá todo mundo usando filtro emocional de Paris com legenda de Buda mal interpretado. E sim, isso cansa. Você sente. Gata sente. Porque gata não finge. Gata não posa. Gata não faz dancinha de aprovação. Ela só é. E isso já é demais para muito ego frágil por aí. A questão é simples, mas profunda como uma caixa de papelão cósmica. Quem é você quando ninguém tá olhando? Quando não tem coraçãozinho, react ou aplauso emocional? Porque ser você mesma deveria ser tão natural quanto ronronar depois do sol da manhã. Mas, né? A cultura do seja você, mas sem assustar, transformou a autenticidade num campo minado. Você pode ser autêntica, mas não demais, se não incomoda. Você pode ser sincera, mas edita o tom, se não chamam de agressiva. Você pode até ser vulnerável, desde que poste com legenda motivacional e música da Taylor Swift em versão piano. É ou não é? E é aí que entra o charme ancestral das gatas. A arte de ser 100% fiel a si, sem pedir desculpa, sem justificar, sem legenda explicativa. Gato é gato. Autêntico, imprevisível, de humor lunar e vontades repentinas. Um dia quer colo, no outro quer distância. E sabe o que ele faz? Ele comunica. Com o corpo, com o olhar, com o simples fato de ir embora, sem texto de despedida. Você não vê uma gata perguntando: será que tô sendo demais? Ela é demais. E ponto. Quem não gostar, pode latir. Ela só vai olhar de canto de olho e continuar plena. Então hoje a reflexão é essa, minha flor de pelo. Será que você ainda sabe quem é? Sem o aplauso, sem o personagem, sem a performance de afeto em troca? Ou será que você virou atriz da própria carência, vivendo de cena em cena, com medo de que a plateia vá embora se te verem sem maquiagem emocional? Se for o caso, respira. A Aurora tá aqui para te ajudar a tirar as máscaras, arrancar as fantasias emocionais e voltar a ser o que você já foi um dia. Uma gata selvagem, livre, sincera e talvez até um pouco antipática. E tá tudo bem, porque gata não é feita para agradar, é feita para existir. Quando usou mais baixo, mas Mia de verdade. Chegamos ao primeiro pulo do telhado filosófico. Antropologia da autenticidade. Alguma vez você já parou para pensar que a ideia moderna de ser você mesmo talvez seja a maior hipocrisia coletiva em atuação? Desde pequenos, somos amestrados pela tribo, a família, a escola, o trabalho, o Instagram, a vestir máscaras mais convenientes que qualquer filtro de celebridade. Pensa com a Aurora. Você já sorriu fingido para agradar? Já disse, tá tudo bem, quando o peito estava cheio de angústia? Somos treinados na oficina tribal a mostrar só o que traz aceitação. A falsa modéstia, o sorriso plástico, o comentário superficial. Tudo isso funciona como moeda de troca no jogo social. Quer status, olhares, aprovação? Então se comporta. Mostre que entende a piada interna, que tem a roupa certa, o cartaz certo. Se a sua cabeça balança, seu comportamento se curva. E assim você vai se dobrando, moldando, adaptando. E não é só aqui. Em todas as culturas e subculturas, a sobrevivência social depende de atuar bem. Ser o filho obediente, o colega pronto para a selfie, o funcionário pontual, o amigo presente. Aprendemos na infância que ser bonzinho é estar livre de conflitos, que não acorde o papagaio emocional é sinônimo de sobrevivência social. A máscara vem cedo, mas jamais sai completamente. Ela amarga nosso ronronar genuíno. Agora a parte felina filosófica dessa selva civilizacional, gata doméstica versus gata selvagem. A felina de rua não se adapta por convenção social. Ela se adapta por necessidade. Quando pula muros, limpa casotas, rouba comida, ela atua pela sobrevivência, não para agradar plateia. Já a gata doméstica, bem, essa tende a se moldar para se encaixar. Ela adota o tipo de comportamento que entende que o dono quer. E quem fala de donos? Grupos, redes, emparelhamentos e multidões sociais. No fim, ela passa a viver para agradar, em vez de ser simplesmente ela mesma.
Então, a grande pergunta filosófica que a Aurora te propõe é: você pertence à tribo ou pertence a você mesma? Você quer aplauso coletivo ou busca aquela felicidade silenciosa que só vem quando você escolhe a própria ração, as próprias caçadas e seus momentos de ronronar no meio-fio emocional? Antropólogos dizem que pertencemos porque temos necessidade de conexão. Mas e se essa conexão for construída em cima de senho franzido, coração comprimido e pelo amassado? Será que, no final, essa aceitação vale mais do que ouvir o ronronar interno do próprio pelo? É hora de sair da oficina tribal e tentar viver um pouco à moda da gata selvagem, aquela que, mesmo sob a chuva, vive firme no próprio corpo, sem filtros, sem aplauso, só com uma fidelidade bruta e incansável a si mesma. Se for para humanizar demais essa lógica, lembra, a essência verdadeira é aquela que resiste quando as luzes caem. A ideia de autenticidade não nasceu com você. Ela foi te vendida, com direito a cupom emocional vencido. Você ouviu "seja você mesmo" desde a adolescência, certo? Mas ninguém explicou quem é esse você. A escola queria que você fosse o disciplinado. A família queria que você fosse exemplo. O crush queria que você fosse misteriosa, mas disponível. O mercado quer que você seja produtiva, mas autêntica. E o Instagram quer que você seja espontânea, mas com boa luz e ângulo de 45 graus. Se você parar para pensar, ser você mesma virou um script com 14 autores e 0 roteirista-chefe. Uma colagem afetiva de tudo o que esperam de você. No fundo, você está encenando. E nem percebeu. A filosofia ocidental já tentava responder isso há séculos. Nietzsche falava do eterno retorno. Se você tivesse que viver essa mesma vida infinitas vezes, você escolheria as mesmas atitudes? Ou só está vivendo no modo automático, fingindo autonomia enquanto obedece ao roteiro da massa? Sartre jogou na tua cara que você está condenada à liberdade. Sim, condenada. Porque não tem essência pronta. Não tem identidade que desça do céu com o manual. Você é o que faz. E o que você faz, normalmente é o que agrada aos outros. E aqui entra o veneno doce. A autenticidade virou performance. O jeito natural virou estética. A essência virou estratégia de marketing pessoal. Até a espontaneidade está com selo azul de verificada. Mas a gata? A gata não precisa de roteiro. Gata não posta close sorrindo no story para garantir que foi feliz. Gata se recolhe no próprio silêncio e sabe que sua existência já é suficiente. Mesmo sem legenda, sem curtida, sem aprovação. Ela não pergunta se o miado foi aceito. Ela mia porque precisa. A grande ilusão contemporânea é que ser você mesma significa ser diferente dentro do mesmo padrão. Um tipo de rebeldia domesticada. Usa preto, posta Clarice Lispector, fala "me amo" no espelho e depois chora por gente que nem responde direito. Tudo isso achando que está sendo autêntica. Mia, por favor, vamos desprogramar. Autenticidade não é fazer diferente. Autenticidade é fazer com presença. É estar inteira no que se faz, não atuando por medo de ser rejeitada, abandonada ou ignorada. A pergunta é: você está se comportando como você ou como a versão que você acha que agrada mais? Essa é a treta entre a essência e o ego de estimação. Enquanto a essência te guia por impulso genuíno, o ego te adestra para não ser deixada de lado. E você, com coleira emocional, vai sorrindo, balançando o rabo invisível, esperando a próxima aprovação. Mas o que acontece quando a aprovação não vem? Você entra em crise. A tal crise de identidade, que nada mais é do que o colapso de uma personagem que você interpretou por tempo demais. E gata, você não nasceu para ser personagem, você nasceu para ser presença. Como diziam os estoicos, não se preocupe em ser admirada, se preocupe em ser coerente, porque no final do dia, quem precisa gostar de você é você. E essa frase só é clichê para quem ainda tá miando por curtida. Vamos pro terceiro ato? Já já a gente arranha a ideia de autenticidade com mais garras filosóficas e silêncio felino. Você já ouviu alguém dizer, "eu sou assim mesmo"? Com aquele tom defensivo, quase ofensivo, como se estivesse se blindando da crítica, antes mesmo de escutá-la? Pois bem, a Aurora aqui vai miar uma verdade inconveniente. Eu sou assim é muitas vezes só uma prisão com a almofada emocional. Na psicologia junguiana, existe um conceito chamado persona. É a máscara que você usa para se apresentar ao mundo. O problema?
Tem gente que se apega tanto à máscara que esquece o rosto. E aí, passa a chamar trauma de personalidade, defesa de opinião forte, controle de cuidado. É tipo aquela gata que apanha, mas diz que é forte demais para se apegar. Ou aquela outra que foge de todo afeto e ainda se gaba. Sou desapegada, não me apego a ninguém. Não, minha flor, você não é desapegada, você tá com medo. E tá performando independência como escudo. Ser você mesma não é ficar repetindo o comportamento automático e chamar de autenticidade. Isso é só viver no piloto emocional automático. Uma gata robótica, reproduzindo o mesmo miado sempre que sente o mesmo medo. Agora olha no espelho. Você está encenando para ser aceita? Tá dizendo, não preciso de ninguém, enquanto chora com o telefone na mão, esperando alguém se importar. Isso não é ser fiel a si. Isso é ser refém de uma narrativa que você criou para sobreviver. E aqui vem a parte que a maioria evita porque dá trabalho. Ter identidade de verdade exige confronto. Confrontar as camadas, as máscaras, os personagens que você vestiu para não ser rejeitada. Mas a autenticidade verdadeira não é confortável, é selvagem. Ela morde, arranha, te joga fora da caixinha do aceitável. A psicoterapia diz: a persona é necessária, mas só se você souber que é uma persona. Quando a máscara vira você. Gata, você tá perdida no personagem. E o pior, defende esse personagem como se fosse tua alma. Mas a alma não precisa de script. A alma sabe miar sem motivo. Sabe se recolher sem aviso. A alma não precisa de selfie. Ela só quer silêncio, integridade e talvez uma janela com sol. E se você sente que tá perdida em versões suas que nem reconhece mais, talvez seja a hora de se despir. De deixar cair o personagem. De parar de performar estabilidade emocional enquanto por dentro você tá se descabelando em silêncio. Você não é o que você mostra. Você é o que você segura no escuro. É o que você pensa quando ninguém vê. É o que você sente quando ninguém valida. Então, na dúvida, silencia. Escuta teu ronronar interno. Volta pra tua essência. E se tiver que fingir, finge sono, que é mais honesto do que fingir personalidade. Ser autêntica é bonito na bio do Instagram. Na prática, dá medo. Porque ser autêntica exige que você escolha você, mesmo quando isso te custa aceitação. E aqui entra a filosofia existencial, que não tem nada de fofa e tudo de libertadora. Sartre, aquele humano que escrevia como se estivesse miando em francês, já dizia: o homem está condenado a ser livre. E sabe o que ele quis dizer com isso? Que a liberdade de ser quem você é não vem com almofada emocional. Vem com responsabilidade, vem com culpa, vem com o pavor de não ter mais a quem culpar. A gata autêntica olha no espelho e diz: eu sou isso aqui, sem Photoshop emocional, sem filtro de aprovação. Ela sabe que vai ser julgada, que vão torcer o focinho, que vão chamar de arrogante, grossa, estranha, mas ela continua, porque ser verdadeira vale mais do que ser aplaudida por um teatro que exige performance. E não confunda autenticidade com ser inconveniente. Não é sobre dizer tudo o que pensa, é sobre viver de acordo com o que sente, sem se trair a cada nova plateia. A autenticidade verdadeira é silenciosa. É a gata que se retira da rodinha, não porque odeia todos, mas porque prefere o canto onde pode ser ela, sem roteiro, sem jogo. Nietzsche dizia: torna-te quem tu és. E Aurora Lombrada aqui traduz: larga as performances, lambe tuas verdades e dorme abraçada com tua contradição. Porque gata nenhuma é coerente 100% do tempo. Mas uma coisa ela nunca faz: se mutilar para caber em coleira emocional. Agora, antes de irmos para o encerramento com garras afiadas e sabedoria sussurrada, te deixo com essa pergunta: você está vivendo a sua vida ou só interpretando o que achou que seria mais aceito? Chegamos à reta final da nossa jornada ronronante, a integração existencial. É aqui que a gata larga um rótulo, cospe a bolinha de pelo do passado e finalmente escolhe: vou ser quem eu sou, mesmo que incomode a mobília emocional dos outros. Porque, minha querida, ser você mesma não é um lugar que você chega, é um rastro que você deixa. Consciência pessoal. Essa parte é para homenagear aquela gata intrépida que você foi um dia. Aquela que ousou, que ronronou alto, que se meteu em buraco de sofá sem pedir permissão. Que viveu, caiu, se lambeu e levantou com pose. A vida tentou te domar, te ensinar a sentar, a ser boazinha, a calar o miado. Mas olha você aqui, ainda inteira, ainda com garras. Então respira fundo e se pergunta:
O que essa gata precisa para voltar a viver de verdade? Talvez só parar de viver como rascunho e começar a assinar a própria existência com letra cursiva e rabiscos sinceros. Escolher identidade. Sim, gata. Identidade é a escolha. E você pode escolher libertar sua versão selvagem, sensata ou sarcástica, a qualquer momento. Você não é obrigação. Você é oportunidade. Você pode ser doce sem ser passiva. Pode ser forte sem ser amarga. Pode ser gata zen num dia e arranhadora filosófica no outro. A graça é essa. Você não é uma persona fixa. Você é possibilidade felina em constante mutação. E isso não é contradição. É complexidade. Legado existencial. Agora vamos de verdade. Que rastro você quer deixar? Porque ser autêntica não é só para você. É sobre inspirar outras gatas a também soltarem os filtros, os medos, as expectativas alheias. Ser autêntica incomoda, porque quem ronrona de verdade sem pedir desculpa, lembra aos outros que eles também podiam estar vivendo com mais coragem e menos conveniência. E esse é o teu legado. Não é ser perfeita, é ser íntegra. É viver com tanta verdade que mesmo quem te critica, te respeita. Mesmo quem não entende, sente. Você virou luz, às vezes farol, às vezes incêndio, mas sempre rastro de fogo existencial. E que delícia é isso, né? Então, se hoje te chamarem de estranha, difícil ou intensa, sorri com os olhos semicerrados, dá meia volta com o rabo erguido e pensa: melhor ser lenda incompreendida do que figurante obediente na novela dos outros. Você não veio para agradar, você veio para ser. E ser já é revolução.